E afinal de contas, o que é unanimidade para a pessoa com deficiência? Gente, o que é unanimidade para a gente é a manutenção de direitos. É a restauração daqueles direitos que foram roubados da pessoa com deficiência, na cara dura. O objetivo aqui é que as pessoas voltem a ter acesso à isenção, que é justa. A isenção, ela está ali para colocar as pessoas com deficiência em pé de igualdade com os não deficientes. É para isso que serve a isenção. E também para que o Estado, é uma maneira que o Estado viu de fazer com que, como a gente disse, uma das nossas propostas é ligada à questão da mobilidade da pessoa com deficiência, e também uma proposta que está diretamente ligada à Tânia, é dela a proposta. A gente tem como visão justamente essa questão das pessoas poderem ir até um ponto de ônibus, se deslocarem, ou mesmo as pessoas idosas que acabam tropeçando nessas calçadas esburacadas, calçadas que não são uniformes, são totalmente heterogêneas, as pessoas tropeçam, se machucam e desistem da vida. Por quê? Porque precisam depender de uma outra pessoa para poder exercer a sua vida civil. Então são contra essas coisas que a gente luta. São por causa dessas coisas que a gente, isso sim, são as coisas que unem a gente, que faz com que a gente tenha uma visão só. Todos querem a isenção do jeito que ela era antes, mas com uma ampliação no valor do teto. Todo mundo quer que a isenção de IPVA volte a não ter teto e que ela seja tanto para a pessoa condutora como não condutora e para todas as pessoas com deficiência. Todas as pessoas querem que a isenção de IPI e a isenção de ICMS também não tenham teto e alcance todas as pessoas com deficiência. Todos querem que esse tipo de isenção, uma vez adquirida, que o tempo de restrição, que é justo, sim, é justo, é importante, porque não se trata de um comércio, se trata de um benefício da pessoa com deficiência, que esse tempo de restrição deixe de ser 4 anos. Ele já foi 3 anos, já foi 2 anos, e agora 4 anos. É muito tempo, isso é errado, isso não é justo, porque o carro da pessoa com deficiência, ele é uma extensão do corpo da pessoa com deficiência. Para os não deficientes fica difícil de entender, por exemplo, tudo bem, eu estou dirigindo aqui, se baterem no meu carro não tem problema, ele tem seguro. Ou ainda, eu estacionei aqui, eu não vou ficar preocupado com o carro se roubarem, porque meu carro tem seguro. A pessoa com deficiência não pensa assim, gente. A pessoa com deficiência, ela tem uma direção defensiva superior à das pessoas não deficientes. Sabe por quê? Porque a pessoa com deficiência, o carro é a extensão do corpo dela. E o carro, sendo a extensão da pessoa com deficiência, ela não pode ficar um dia sequer sem o carro dela. Então, quando ela está dirigindo, ela dirige pelos outros. Quando ela está estacionando, ela estaciona pelos outros. Ela não tem o luxo de o carro parar. Ela precisa da garantia dos carros. Hoje a garantia roda por volta de 3 anos. E engana-se as pessoas que achavam que essa garantia de 3 anos era mais do que o suficiente para poder a gente colocar o tempo do carro como colocaram atualmente para IPI, para nova compra, 3 anos. O IPI, ele baixou, subiu de 2 para 3 anos para poder fazer um novo pedido. A pessoa pode vender com 2, mas nada adianta, ela vai ficar sem carro. E aí, esse tempo que a pessoa ia para o próximo pedido, ela precisava esperar até 1 ano por causa do seu processo isencional. A gente sabe muito bem que existe burocracia. A pessoa precisa vender o carro no tempo certo, porque o carro é uma extensão do corpo dela, o carro atual dela tem que ser vendido no tempo certo. E mesmo assim ela vai ficar aí até 1 mês sem estar podendo dirigir, sem estar podendo utilizar o tipo de equipamento que de fato inclui a pessoa com deficiência. Não existe nada, gente, nada que inclui mais uma pessoa com deficiência do que um carro. Porque o carro, ele dá a liberdade da pessoa enfrentar essas ruas esburacadas. O carro dá a liberdade de eu dizer para um amigo meu, eu sendo deficiente, cara, eu vou me encontrar com você aí no interior, não preciso depender de ônibus, de rodoviária, de nada, eu vou com o meu carro, me dá liberdade de eu poder fazer compras, me dá liberdade de eu ir para o shopping, me dá liberdade de eu cuidar da minha família, de eu poder levar meu filho no hospital, se eu precisar, de
eu mesmo poder fazer compras sem depender de outras pessoas. E dentro do carro, gente, quando a gente vê as pessoas num semáforo, você não sabe quem é deficiente, todas são iguais. O carro, ele é a coisa que mais inclui a pessoa com deficiência.